Capítulo 27, Combridge. Apesar desse título, ele vai começar como nos outros capítulos, falando da arquitetura. E ele vai dar destaque para o norte-americano que acreditava, o que vai fazer uma arquitetura que vai ficar conhecida como arquitetura orgânica, onde se levava em consideração as necessidades humanas, mas também o entorno, o lugar onde ia ser construído, porque ele acreditava que essa construção era um organismo vivo, que era necessário realizar essa simbiose. Esse homem era o Frank Lloyd Wright, e eu acho que para a gente entender melhor o que era essa arquitetura orgânica, vamos dar uma olhadinha numa casa famosa dele, a Casa da Cascata, o Falling Water House. O Edgar Kaufman, ele tinha uma propriedade bem irregular, assim, com relevo irregular, com quedas d'água, e tinha umas cabanas lá em ruínas. E ele queria transformar aquilo numa casa de veraneio para sua família e pediu então um projeto para o Wright. Ele pensava que ele ia construir a cascata, a casa, embaixo de uma cascata, e ele fez exatamente o contrário. Ele construiu em cima e comentou que quero, Edgar, que você viva com a sua cascata. Não quero que a veja, mas que seja parte integrante da sua vida. E duas lições que a gente pode tirar dessa casa são que nessa arquitetura orgânica se pretende que o criado pelo homem esteja em confluência com o entorno, né, com aquilo, com a natureza, e também que existia aí uma forte influência da arquitetura japonesa pela simplicidade das formas utilizadas pelo arquiteto. E dentro dessa questão da arquitetura funcional, o Combridge já vai desembocar em outro grande nome, que é o Walter Gropius, que também vai trabalhar essa questão da funcionalidade, e ele acredita que para ver beleza, que o que se realizava tinha que ser funcional. Então existe aí uma relação direta entre funcionalidade e beleza. E ele vai ficar, na verdade, bem famoso porque ele vai ser um dos fundadores do quê? Da Bauhaus, que esse ano está fazendo 100 anos da sua criação. E muita gente já falou da Bauhaus, e aqui o Combridge coloca ele assim meio encaixadinho, porque ele nem fala muito da Bauhaus, que foi um elemento muito importante na nossa arte moderna. A partir daí ele vai saltar para a pintura e vai começar a falar do movimento que vai ser como antagônico ao impressionismo, que é o expressionismo. E ele começa tratando daqueles pintores que são considerados pré-expressionistas, na verdade, o Van Gogh e o Munch. E uma coisa que eu acho bem importante, que eu já até falei na transmissão ao vivo, que esses pintores vão fazer algo que as pessoas não estavam acostumadas, que era enfeiar, tornar feias as coisas. Então, da forma que eles pintavam, as pessoas acreditavam que ao invés de estar trazendo beleza, né, ou até embelezando certos elementos, ao contrário, eles estavam pegando um elemento que por si mesmo era tão bonito e tornando ele até feio. Então essa atitude já é uma atitude diante de um mundo que está em transformação, e de um mundo que já está num período em que se antevê que algo aí no ar não está bem e que vem uma grande guerra pela frente. Principalmente não tanto esses pré-expressionistas que vão ser mais homens, que vão ter, sabe, essa sensibilidade à flor da pele e vão captar um mundo hipócrita, pobre, miserável, mas essa questão de já sentir esse cheiro da guerra vai vir pelos grupos alemães que vão realmente ser aqueles considerados os primeiros expressionistas, que vão ser Dierbruck e Der Blue Reiter. E se a gente quisesse definir rapidinho o expressionismo, a gente podia dizer que a sua principal característica é que a arte devia expressar estados de espírito, sensações e não imagens do mundo aparente. E para que isso fosse assim, eles vão destacar um dos elementos da linguagem visual, que vai ser a cor. Essa cor vai ajudar a mostrar essas sensações, essas emoções, ou seja, vai mostrar a imagem além da sua superfície, além dessa casca que todo mundo percebe. E esses artistas, eles vão ter uma atitude política, utópica, experimental, e a gente vai ver no expressionismo uma exaltação do imaginário do artista. E uma outra questão muito importante é que eles vão novamente dar destaque a uma linguagem que historicamente foi muito importante na arte da Alemanha, onde esse movimento vai surgir, e essa linguagem é a gravura. E a gente viu ao decorrer do livro que, dependendo da região, cada movimento pode ter suas peculiaridades. Isso acontece também no expressionismo austríaco, onde além da cor
eles vão destacar a linha. A linha vai ser forte, vai ser sinuosa, vai ser deformada. E a gente vê isso nos seus dois grandes expoentes. A gente vai mudar um pouco a ordem do Combridge, tentando ser um pouco mais didático, e vamos falar de um artista que vai influenciar o nosso seguinte movimento, que é o Cézanne. Aliás, o Cézanne, ele não só influenciou o seguinte movimento, mas continua influenciando os artistas atuais. E ele pregava que nós devíamos observar a natureza e depois traduzi-la em forma simples nas telas. Mas a gente fala assim, e parece que o método dele era super, né, fácil, que nada. E eu já expliquei esse método no Top 100 Arte ou no Guia do Museu d'Orsay. Vou colocar aqui para você o card dizendo aonde está esse vídeo que eu expliquei o método do Cézanne. E o Cézanne faleceu e tinha muitas telas que estavam com ele e prestaram homenagem em 1906 em Paris como uma exposição monográfica do artista. E a essa exposição, sabe quem acudiu? Um jovem Picasso. E ele alucinou com aquela amostra e chegou a afirmar que o Cézanne era o mestre dos mestres, para você ter uma ideia de quanto ele alucinou. Ele realmente achou que aquele homem tinha feito uma descoberta incrível. E com isso na cabeça, ele e o Braque, o Georges Braque, vão começar a experimentar algo novo, que vai desembocar no cubismo. E também, no segundo momento, outro espanhol vai se unir a eles, que é o Juan Gris. Mas nem o Juan Gris, nem o Georges Braque aparecem no capítulo 27 do Combridge. E agora, jogo rápido, características do cubismo. Eles não vão escolher um ponto de vista ou uma face de um objeto ou de um personagem. Eles vão colocar todas as faces, as facetas na tela. É como se a gente pegasse uma fotografia de diversos pontos de vista de uma mesma pessoa, recortasse e colocasse todos esses pontos de vista no mesmo trabalho artístico. Só que para que a composição funcionasse e resultasse esteticamente atrativa, eles tinham que utilizar objetos reconhecíveis pelo espectador, para que ele tivesse um ponto de partida. E além disso, quanto eles mais fragmentavam o objeto, mas a paleta de cores utilizada não podia ter muitos contrastes e por isso a gente vai ver muitos quadros em tons terrosos. E num determinado momento eles vão fazer outra inclusão nas telas que vai ser fenomenal e também vai mudar outro paradigma da arte. Eles vão começar a incluir objetos reais como extratos de jornais, de revistas, letras. E daí, será que a tela vai passar de bidimensional a tridimensional? Agora sim a gente vai falar de um movimento que o Combridge no livro coloca antes do cubismo, mas que na verdade vai ter uma influência, vai sofrer uma influência muito grande do cubismo, que vai ser um movimento em que eles vão estar muito também influenciados pela música. E tal qual a música, eles criam uma pintura mais pura, em que só estivessem presentes elementos da linguagem visual e que não estivesse na tela nenhum objeto reconhecível. Utilizando então, elementos da linguagem visual puros e que não tivesse nenhum objeto que você chegasse e falasse isso é uma cama, isso é uma pessoa. O que a gente vai chegar? A gente vai chegar no abstracionismo, na arte abstrata. E eu já expliquei essa questão de quem fez a primeira tela abstrata na transmissão ao vivo. Clica e você vai ver essa controvérsia, que na verdade não é uma controvérsia e é uma coisa atual pelo descobrimento de uma mulher artista que realizou uma tela abstrata antes mesmo do Kandinsky, mas que essa tela ficou escondida por muitas décadas e por isso a gente continuou falando do Kandinsky, até porque ele vai ser o artista que vai impactar nas gerações subsequentes. E agora vem aquele movimento queridinho da galera hoje, mais que na época, claro, não foi assim, porque tudo demora para ser assimilado.
E esse movimento ele vai beber de duas fontes. De uma pintura chamada Metafísica, que começou a ser realizada entre 1911 e 1912, e das teorias de Sigmund Freud sobre o inconsciente. E o De Chirico, que é um dos grandes representantes da pintura metafísica, ele já tentava unir essas imagens do subconsciente com objetos cotidianos e realizava esse tipo de obra. Jogo rápido sobre o surrealismo. Eles tentavam utilizar o automatismo, que tem muito a ver com as teorias do Sigmund Freud. Para quê? Para tentar criar sem o controle do consciente e assim despertar o imaginário. E cada um dos artistas vai ter um método, mas um famoso é o método Dalí, que é chamado crítico paranoico, em que você deve olhar de forma fixa uma superfície até que a sua mente faça aflorar nessa superfície imagens, silhuetas, que então o artista devia traduzir para sua obra de arte. Pregavam o fim da ditadura da razão, porque para eles, gente, esse movimento surge mais ou menos em 1924, depois de uma Primeira Guerra Mundial horrorosa, que as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. E para eles acreditavam que a razão era a origem da crueldade humana e por consequência da guerra, e que usando o inconsciente a gente podia criar uma sociedade mais humana. E para isso eles vão juntar objetos nada a ver um com os outros, objetos fora de contexto. Então a gente vai ter vacas voando, relógios que se dissolvem. Trabalhar com ambiguidade, ou seja, quando você está na frente, muito próximo à tela, você vê uma imagem, e quando você afasta, você vê outra imagem diferente. E também trabalharão com temas muito relacionados com as teorias do Freud, como o medo e o desejo. E com esse vídeo a gente acaba o nosso projeto Lendo Arte 2019. E eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve aí nas transmissões ao vivo, deixando seus comentários, deixando seu feedback sobre esse projeto que levou a gente a quê? A ler esse livrão de quase 700 páginas. O que eu vou falar? Não vou falar nada, vou só... E nos comentários eu queria saber como foi para você esse projeto. Para mim foi um prazer, mas eu quero saber as tuas sensações. Gostaria que você me deixasse os pontos positivos e os pontos negativos. Os positivos, aquilo que você acha que eu devia manter no próximo ano, e os negativos, o que devia ser diferente ou alguma sugestão para incrementar esse projeto. É muito importante para mim a tua opinião. E na quinta-feira, passa por aqui, porque eu vou te falar o livro que nós vamos ler juntos em 2020. E hoje eu vou te deixando aqui das Canárias, você já sabe, né? Beijo enorme no teu coração.